O estudo dos grupos de macacos e de antropóides em liberdade deu-nos uma nova visão de sua vida social e até mesmo de sua vida em geral. O grupo dos babuínos, dos macacos, dos chimpanzés já não é a horda submissa à tirania desenfreada do macho polígamo, mas sim uma organização social com diferenciação interna, intercomunicações, regras, normas, proibições. Lembro de um livro que chama Metafísica dos Babuínos, porque tem uma frase do Darwin que é assim, o Darwin diz: aquele que entender o babuíno fará mais pela metafísica do que o Locke. Essas sociedades são territorializadas e, além disso, autorreguladas demograficamente, consistindo agora num número médio de indivíduos de ordem, por vezes de várias dezenas, e de uma repartição relativamente invariante segundo sexo e idade. Lembre-se, por favor, de dar um like no vídeo, ou até um dislike e um comentário, clicar na inscrição. Seja membro, né, que fica ao lado do botão de inscrição. A exclusão ou êxodo dos excedentes, isto é, seja dispersão solitária, seja fundação de colônias autônomas. O tipo de sociedade não varia só segundo a espécie, mas também segundo o meio ambiente. Assim já foi possível diferenciar ou até mesmo opor as sociedades da floresta, chimpanzés, às sociedades da savana, babuínos, e por vezes até as sociedades da floresta e da savana no seio de uma só espécie. Isso é relevante também, com minhas palavras agora, porque os homens, segundo o próprio Mohan, são os amotinados das florestas, quer dizer, a gente foi um dos caminhos possíveis. Os babuínos tomaram, os chimpanzés ganharam e continuaram na floresta. Os babuínos são os que perderam e foram para a savana, os amotinados da floresta. Quer dizer, eu não sei na verdade se os babuínos, mas suponho que os babuínos também sejam, porque eles têm o formato de quem vivia na floresta. Os humanos surgem, segundo essa tese, os humanos surgem numa região que tinha uma grande área florestada na África e teve movimentos tectônicos que criaram uma montanha. Essa montanha alterou totalmente a geografia do lugar porque ela bloqueou ventos, bloqueou sol, bloqueou sei lá o que, e daí você teve uma diminuição da floresta. E a floresta começou, boa parte do que era floresta começou a virar savana, começou a virar deserto, começou a virar outras coisas. E aí você tem espécies de bichos que reagem a isso porque não cabe todo mundo que cabia na floresta antes. E aí tem esse impulso à evolução ou obliteração das espécies, de algumas espécies que viviam nessas florestas. E os homens teriam sido entre os macacos amotinados da floresta, que evoluíram para a savana. Então, voltando. Diferenças entre as sociedades da savana, como os babuínos, e por vezes até as sociedades de florestas e de savanas no seio de uma só espécie. As sociedades de floresta, em que a vida arborícola apresenta uma grande segurança, são descentralizadas e a liderança parece ser adquirida mais pelo "está vendo como sou exibicionista", ou, para usar a expressão de Chance, por qualidades hedônicas. Hedônicas de hedonismo, não sei se quer dizer quem pega mais mulher. Então, as sociedades da savana são centralizadas, com a categoria hierárquica sendo obtida de modo agnóstico, também segundo Chance, com seus subordinados tendo sempre atenção fixa no chefe macho, o qual adquire poder em função de sua agressividade ou desejo de poder. Então, saca só, as sociedades da floresta é mais putaria e descentralizado, exibicionista, enquanto que as sociedades da savana são mais agressivas, militarizadas, hierarquizadas, com poder centralizado num superchefe. No seio dessas diversas sociedades, babuínos, macacos, chimpanzés, esboçam-se delimitações muito nítidas entre os machos adultos, as fêmeas e os jovens, indo até a constituição de castas, machos adultos, tipo o macho adulto é uma casta, de turmas ou bandos, jovens. Trata-se não só de uma diferenciação hierárquica, mas também de uma diferença de estatuto, de função de atividades, o que nos indica que estamos na presença de um embrião de classes biossociais, saca só, como se fosse divisão de classes, só que elas são biossociais, porque dependendo de quem você é biologicamente, você faz parte de uma casta cultural, dentro de uma sociedade de primatas. Assim, os machos protegem o território, dirigem a luta contra os inimigos, guiam o grupo, mantêm a estrutura hierárquica
afastando os jovens, conservando-os o máximo possível de tempo na sua categoria de menores, impedindo-lhes muitas vezes o livre acesso às fêmeas. As fêmeas, por seu lado, não só se dedicam aos cuidados maternais para com os jovens, mas também se encarregam da socialização de seus filhos. Os jovens marginalizados brincam, aprendem, exploram e por vezes inovam. As fêmeas constituem um núcleo de estabilidade e de coesão social. Por outro lado, na cúpula do poder, há instabilidade e competição, seja larvada, seja aberta. Mais cedo ou mais tarde, um macho dominante será vencido e substituído por um novo líder. As relações de dominação e submissão regulam as relações hierárquicas entre as classes, e também entre indivíduos. O princípio da dominação é complexo. Não há nem a potência sexual, conforme se pensou durante muito tempo, nem a força física pura, nem a inteligência só por si, que impelem para o poder e o obtêm. Dado que a potência social proporciona plenos poderes sexuais e políticos, permitindo livre desabrochamento pessoal, podemos supor que aquilo que impele para frente é uma mistura obscura e variável, muito difícil de analisar, tal como entre os humanos. O exercício do poder em si, conforme já foi dito, oscila entre os dois polos da agressividade e do exibicionismo. No primeiro sentido, o chefe mantém sua autoridade pela intimidação, a mímica da ameaça. No segundo sentido, pela evocação histriônica de sua presença e de sua importância. Quer dizer, descer o cacete nos caras ou realmente ir às vias de fato. Me parece que esse é o sentido. A subordinação é ainda mais complexa do que a dominação, já que se trata para o subordinado de suportar seu destino com o mínimo possível de danos. Manifesta-se pelo comportamento de evitação, no qual o subordinado se esforça por não se encontrar no caminho do chefe, por comportamentos de submissão, de complacência, de servilismo, serviçalismo, assim o inferior que apresenta seu posterior ao macho dominante, a maneira de uma fêmea, imita a feminilidade e representa a masculinidade para manifestar seus mais dedicados e respeitosos sentimentos. Quer dizer, é comum aqui o chimpanzé se apresentar como para demonstrar que ele é inferior ao macho alfa ou algum macho dominante. Isso é digno de nota, não dá pra deixar de lado. Fazer mímica do comportamento feminino. Existe uma atitude já mais notável, embora pareça bastante rara. De resto, há sempre, dispostos na periferia, por vezes indivíduos temporariamente solitários, por vezes pequenos grupos de semidelinquentes, rejeitados, desviados, marginais. Por vezes também, um rejeitado no exílio associa-se a um companheiro ao lado do qual vai lutar com as vistas à ascensão social. Conforme acabamos de verificar, não apenas a hierarquia coletiva da classe, existe também a hierarquia individual de categoria, que se estabelece em função da relação ameaça, evitação ou de servilismo e entre as fêmeas em função da categoria de seu macho. A cada categoria corresponde um estatuto, isto é, um conjunto de direitos e deveres. A cada categoria e estatuto corresponde um papel, isto é, um estilo de comportamento, que não está ligado imutavelmente a um indivíduo, mas que depende da situação ocupada na categoria e na classe social. Tal como disse Crook, é possível descrever um comportamento social de primata em termos de estatuto, de idade e de sexo, de papel e afiliação num grupo tipo. Então, quer dizer, você tem o tipo macho. Quem são os machos? Os homens adultos. Os homens adultos são uma classe. Quem é outra classe? Os jovens. Quem é outra classe? As mulheres. De tudo isso destacam-se duas consequências, que são ao mesmo tempo antagônicas e complementares. A primeira é de desigualdade social, a segunda é de mobilidade social. Para começar, principalmente quando a hierarquia é rígida, a desigualdade social é uma verdadeira desigualdade de vida. Na casta elevada, os indivíduos têm uma grande liberdade de movimentos, a faculdade de realizarem seus desejos e prazeres com muito poucas inibições. O poder já lhes dá todas as vantagens, todas as liberdades, e principalmente o livre desabrochar pessoal. Nas categorias muito baixas, a subordinação é acompanhada por sujeições, frustrações, proibições, inibições, talvez mesmo neuroses. Assim, a desigualdade também é, de certo modo, a desigualdade da felicidade. Esta é muito menos forte nas sociedades descentralizadas de floresta e muito mais oprimente, pesada, dura, nos bandos militarizados das savanas. Pensa sempre no babuíno versus chimpanzé. Chimpanzé da floresta, babuíno da savana. Babuíno parece um exército, babuíno andando. Você nem vê as fêmeas. O babuíno anda com todos os machos num círculo do lado de fora.
e dentro tem jovem e mulher. Então você vê um bando de babuíno, é um bando de macho violento pra caramba e você nem vê fêmea. Você só vê um bolo. Mas eles que estão em todo o perímetro. Em segundo lugar, essa desigualdade é temperada por uma relativa mobilidade social. Os jovens tornam-se adultos e os adultos ficam velhos, isto é, decaídos. Mas a idade não é. Em segundo lugar, essa desigualdade é temperada por uma relativa mobilidade social. Os jovens tornam-se adultos e os adultos ficam velhos, isto é, decaídos. Mas a idade não é um fator automático de promoção. Há uma grande diversidade de categorias e de destinos individuais na ascensão e na decadência sociais. As sociedades de babuínos e dos chimpanzés apresentam caracteres de hierarquia, de castas, de quase classes e também de diversidade e de variedade muito amplas, muito mais amplas do que jamais se puder imaginar. Por outro lado, aquilo que inicialmente se concebera como o núcleo primeiro da sociedade, a família, não se encontra desenvolvido de todo. Eu lembro no mesmo livro da Metafísica dos Babuínos, o cara explicando sobre como, ou eu não sei se foi nesse livro, mas é uma fonte confiável, que os chimpanzés, às vezes o macho alfa num bando desses primatas, você vai ver o que aconteceu, tipo, não é nem mais inteligente, nem mais forte, nem não sei o que ele é? Ele é filho da mulher mais velha, ele é filho da fêmea alfa, alguma coisa assim. A mulher foi fêmea alfa por séculos, sendo fêmea do macho alfa, e daí ela tem esse filho, e não tem mais macho alfa, não é porque ele é filho do macho alfa, mas é porque ele é filho da fêmea alfa. E isso confere status a ele de macho alfa. Isso acontece também. Então é bem complexo. São sociedades bem complexas. Por outro lado, aquilo que inicialmente se concebera como o núcleo primeiro da sociedade, a família, não se encontra desenvolvido de todo. Que realmente a sociedade humana, como nós a conhecemos, foi desenvolvida na teoria, na pena de gente como Levi-Strauss e Freud, como qual a primeira instituição que a gente faz para virar sociedade? Casamento. Foi isso que moveu a nossa socialização. Isso pode colocar uma dúvida nessa questão, mas também pode ser só que é um caso nosso. Mas não é isso que uniu as sociedades dos primatas. Não é casamento. Casamento não existe. Quer dizer, a família especificamente não existe. Enquanto por um lado os grupos de um só macho constituem em certas espécies algo como um esboço rudimentar tanto da sociedade quanto da família, no grupo de vários machos, por outro lado, a formação da família é atrofiada para o benefício da organização social de conjunto. A ligação entre mãe e filho, entre macho e fêmea, mas não existe um núcleo familiar pai, mãe, filho. Não existe relação entre pai e filho. É aí que a gente entra na questão paternidade e a construção social, entendeu? A relação pai-filho é uma coisa muito desenvolvida nos humanos, que não é nos primatas. A não ser por algumas exceções, especialmente entre os macacos, e pelo menos no estado atual da informação existente, o papel do macho não implica quaisquer cuidados paternais. Se a figura original do pai não está presente, a verdade é que a relação entre genitor e progenitura também não se verifica. Todavia, em volta da relação mães-filhos, tecem-se elos mais profundos e mais duradouros do que entre os mamíferos e os primatas inferiores. A prolongação do período de infância resulta na prolongação, além da própria infância, das relações afetivas maternais e filiais. Além disso, entre os chimpanzés, e talvez entre outras espécies, há ligações pessoais que emergem entre irmãos e irmãs. Assim, há desenvolvimento de um núcleo pré-familiar em volta da mãe, mas não de um núcleo familiar trinitário, pai, mãe, filhos. Se por um lado a formação do núcleo familiar é mais rudimentar, por outro, a emergência da individualidade é muito maior do que se acreditava. Por um lado, a grande diversidade social dos papéis e dos estatutos permite o desabrochamento da diferença individual no comportamento. Reciprocamente, contudo, o desenvolvimento da individualidade, tanto no plano da inteligência quanto no da efetividade, permite a diversificação e o enriquecimento das relações sociais. Notemos aqui a importância e a diversidade das relações afetivas entre indivíduos. Assim, o espiolhamento, o lustre, grooming, que é um bicho fazendo carinho no outro, basicamente, são manifestações de afeição, mas aqui é fazendo carinho e arrumando o outro, tipo pentear o cabelo é grooming, e ele está chamando de lustre aqui na tradução. Há amizades que se formam entre adolescentes excluídos e pares da classe superior. Então existe amizade entre machos sem status e machos com status.
Simetricamente, a coexistência social e não apenas o antagonismo, latente entre castas, alimenta antipatias, inimizades, rivalidades, com a fonte dos conflitos permanecendo, embora estes encontrem seu modo de apaziguamento na relação de submissão, serviçalismo ou de servilismo, até mesmo no rito do espiolhamento e de lustre. Assim destacam-se nitidamente linhas de força, umas simpáticas e outras antipáticas, que vão colorir de modos muito diversos as relações entre indivíduos. A origem das primeiras está, sem dúvida, na conservação da seiva afetiva da infância, na vida adolescente, por vezes também na adulta, bem como na sua transferência para novos companheiros por meio de afinidades eletivas. A origem das segundas encontra-se provavelmente nas competições repulsivas entre machos muito frequentes e fortes entre os mamíferos, nos ciúmes entre fêmeas e que a relação hierárquica estabiliza mais ou menos sem as reabsorver verdadeiramente. Há dois tipos de comportamento, portanto, ambos ligados na sua origem ao aspecto da reprodução biológica, atração mãe-filho, repulsa de macho a macho, que se espalham e se transformam um mais na vida adolescente e outro mais na vida adulta, com os dois indo constituir o conjunto dos elementos da individualidade complexa e da sociedade complexa, em que as relações se diferenciam e se constroem a partir e além da esfera da reprodução biológica. Obrigado por assistir a esse vídeo até o fim. Considere tornar-se um membro do canal para obter diversas vantagens, entre elas grupos exclusivos de WhatsApp e Telegram, mais de 200 vídeos exclusivos e aulas baseadas em material do curso superior que eu fiz na PUC-SP, dos dois, o meu bacharelado em filosofia e o meu mestrado em sociologia e antropologia. E já temos 5 módulos a essa altura, estamos no 5º módulo, acabando esse semestre, mas eu vou continuar no mesmo assunto. Esse a gente está no módulo de antropologia, e eu acho que vai valer 2 módulos também, que nem o meu módulo de introdução à filosofia do Platão, porque esse é meio que o módulo de introdução à antropologia hipercomplexa do Edgar Morin. Então a gente tem 2 cursos de filosofia, mais um curso de sociologia do matrimônio, daí mais um curso de filosofia do Kant, agora um curso de antropologia, e semestre que vem deve continuar uma segunda metade do curso de antropologia. Daí na metade do ano que vem eu vejo se eu mantenho o esquema, o que eu faço. Mas por enquanto a gente tem essa mamata de R$ 7,99 ou 7,90, acho que é, sei lá. E você ganha acesso a uma quantidade absurda de cursos, além de permanência no grupo de WhatsApp e tudo mais. E se você quiser ficar só um tempo e depois sair, pode ficar no grupo de WhatsApp, não tem problema. Recomendo que vocês pelo menos testem um mês, já que é tão pouco. R$ 7,90 não vale nem que 20 centavos de dólar. Então aproveitem aí enquanto a mamata dura. E muito obrigado novamente. Abraço.